Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Walter, urologista em Cascavel, no Paraná. E hoje o nosso vídeo é sobre ejaculação precoce. Eu vou deixar claro para vocês aqui quais são as causas e qual o tratamento que deve ser proposto para resolver esse problema que acomete tantos homens pelo país e pelo mundo. Então, por definição, a ejaculação precoce é uma ejaculação que ocorre antes do tempo necessário para que haja a satisfação sexual entre a mulher ou o parceiro que esteja sendo submetido àquela relação sexual e também que não seja suficiente para trazer satisfação àquele ator, aquele homem que está tendo a relação sexual. Então não há um tempo preciso, um tempo determinado, porque o cronômetro de satisfação sexual é variável para o homem, para uma mulher, diferentes pessoas têm diferentes níveis de velocidade para a satisfação sexual. Alguns dados importantes, acomete aproximadamente 13% dos homens na idade de maturidade sexual, e ela é dividida em dois tipos basicamente. O tipo primária, ou seja, aquele paciente que sempre teve desde a sua primeira relação ejaculação precoce, e também aquele paciente que adquire durante a vida o fator de ejaculação precoce. Aquele paciente que antes tinha uma relação normal, não tinha problema com a velocidade que ele atingia o orgasmo, e aí ele começa a desenvolver por algum motivo, que a gente tem que identificar qual, que ele acaba desenvolvendo a ejaculação precoce. Então, mais uma vez, enfatizando para vocês, antes de falar do tratamento, é que o tempo médio que um homem leva para ejacular varia de 4 até 5 minutos durante a relação sexual. Isso varia para mais e para menos, E como eu disse para vocês, às vezes isso é o necessário, é o suficiente para aquele casal. E às vezes não. Às vezes esse casal precisa de mais tempo para atingir o orgasmo e a satisfação entre esses dois. Portanto, uma conversa bem franca e direta com o urologista vai conseguir identificar qual o tempo ideal e o que pode ser feito para identificar o problema. Então, primeiramente, agora eu vou falar para vocês sobre o tratamento daquela ejaculação precoce primária, aquele paciente que sempre teve ejaculação precoce. Então, às vezes ele se relaciona com uma pessoa, com outra, e uma reclama, outra não, ou ele se sente insatisfeito, e ele sempre teve esse padrão de ejaculação de tempo até a chegada ao orgasmo. Esse é um paciente mais difícil de tratar, nós de qualquer forma investigamos algumas patologias que podem acelerar esse processo, mas esse paciente eminentemente vai precisar de terapia medicamentosa para chegar a ter bons resultados. Hoje em dia existem medicações que podem aumentar em até 600% o tempo que o paciente demora para chegar ao orgasmo, desde aquele primeiro instante da penetração até o final, quando há o orgasmo e a ejaculação. Então, esse paciente, eminentemente, ele vai precisar de tratamento medicamentoso. Diferente do paciente que tem ejaculação precoce secundária. Muito bem, o fenômeno da ejaculação do corpo, ele depende da desencadeação de uma série de estímulos que no final acaba na liberação de noradrenalina e adrenalina nas vias sinápticas dos nervos que inervam o pênis e os órgãos genitais, que vai culminar na ejaculação. Então, um estado de ansiedade, de apreensão daquele paciente, de medo, de receio, vai fazer com que esse paciente acabe ejaculando precoce, E a definição é que ele ejacule precocemente em mais de 50% das relações sexuais que esse paciente tenha. Não é apenas um evento isolado ou outro de ejaculação precoce que define a doença. Então, esse paciente nós procuramos conversar e identificar qual é o fator que está levando ele a gerar aquela ansiedade no momento da relação. Às vezes é uma ansiedade por desempenho, para satisfazer a parceira, é uma ansiedade relacionada a problemas financeiros, problemas de relacionamento daquele casal, ou algum problema familiar, enfim, alguma coisa que possa estar tirando o equilíbrio emocional e ele possa estar levando para aquela relação sexual, o que gera uma maior descarga de adrenalina e uma ejaculação precoce antes do tempo que aquele paciente poderia desejar. Um grande problema é que na ejaculação precoce secundária, o paciente começa a ficar ansioso e insatisfeito por ter desenvolvido um padrão sexual que não é aquele que ele gostaria, e aí sim o paciente começa a entrar num ciclo vicioso. Ele fica mais ansioso, libera adrenalina mais rápido e ejacula cada vez mais rápido, e se ele não buscar ajuda profissional, ele não vai conseguir sair dessa sozinho. Então esse paciente precisa de 2 tratamentos. Primeiramente, é uma psicoterapia, de preferência um psicoterapeuta com experiência em problemas e disfunções sexuais, um psicoterapeuta sexual. Esse profissional vai conseguir te ajudar a diminuir esses fantasmas, criar mecanismos e formas com que você possa
contornar essa situação e prevenir esses gatilhos, essas crises de ansiedade que ocorrem durante a relação sexual. Então essa é uma pedra fundamental do tratamento da ejaculação precoce secundária, daquela que foi adquirida durante a vida. E o médico, o urologista, pode agir em conjunto com esse profissional, caso não seja suficiente a psicoterapia, através de certas medicações, como a paroxetina, conhecida no mercado como Pondera ou Roxetin, em doses baixas, para ajustar a dose ao tratamento de psicoterapia e encontrar qual é a maneira melhor de deixar esse paciente bem tratado. Uma coisa que os pacientes têm que ter em mente é que o tratamento ele envolve o tratamento crônico da doença, é um tratamento longo, de longo prazo, para que haja os benefícios e o sucesso no tratamento seja adquirido. Então o paciente deve frequentar mensalmente a psicoterapia, às vezes até com uma menor frequência, uma maior frequência durante o início do tratamento. O paciente deve aderir ao uso da medicação, porque o uso contínuo que vai trazer benefícios não é o uso ocasional durante a relação que vai trazer um benefício no momento da ejaculação. Então esse é um tema complexo, existem umas doenças que devem ser pesquisadas, que podem acelerar o tempo de ejaculação, e isso um urologista será capaz de fazer por você. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários abaixo, estarei disponível para responder e até o próximo vídeo.